frequencinha, né? De pau. Frequencinha do 8º ano, do 7º ano. Eu estou passando aqui as páginas aqui. Aí viu o 8º aqui, pensava que era o 8º, né? Frequência do 7º. Bota aí o nomezinho de vocês e a salinha de vocês, o número, o nome e a sala. Melhor. Certo? Aí, por enquanto que eu faço aqui a chamadinha, vocês já ficam aí já de prontidão com o livrinho de matemática, pertinho, seu caderninho precioso. Seu caderninho precioso para fazer as anotações. Hoje a nossa aula, pessoal, eu pretendo pelo menos iniciar aqui a ideia para vocês de números racionais. A gente já vai beirar aí. Eu estava falando de raiz, mas eu estou com o pé atrás em relação à raiz. Por quê? Porque a gente precisa recapitular, dar nome aos bois, né? Precisa saber, vocês têm por obrigação saber o que é um número natural, o que é um número inteiro. Já falei para vocês, já até anotei isso aí. Né? Antes dessa pandemia, eu acredito que vocês têm o caderno aí, no caderno é isso que eu estou falando. E aí a gente estudou todas as propriedades dos números naturais, a gente estudou todas as propriedades. Estou falando isso aqui só para dar aqui uma introdução, uma ideia de como é que a gente vai proceder, né? A gente pretende. Então, e aí, estou fazendo aqui a chamada, faço essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, ó, a gente já aprendeu que são números naturais, que são números inteiros. Para a gente ter a possibilidade de falar sobre raiz, a gente precisa saber o que é o número racional, que é o capítulo 2 de vocês aí. Quem tiver com o livro, já abre aí. Acho que eu vou falar sobre isso mesmo. Já abre no capítulo 2, página 47. Isso que está aí não é de vocês, é no ano. Não deu tempo aqui, porque eu mal saí de um canto para outro. Então, não faltei apagar, eu vou apagar essa coisa, não é de você não, copiem não, viu? E não se assustem também. Então, vamos aí para a página 42, 47, para a gente conversar um pouco sobre o que é número racional, para depois a gente pensar em entrar no que seria raiz. Alcenaí, daria para o senhor falar logo de raiz? Daria, porque você já tem o conceito de potência, né? A raiz quadrada é o inverso da potência, vamos dizer assim. Mas, como eu quero matar dois coelhos na pancada só, pode até ser que seja melhor, não sei, é uma possibilidade, tá bom? Então, deixa eu ver aqui. Tô acabando, viu, pessoal? Calma aí. 2 minutinhos eu garanto que eu acabo. Então, eu acho que pode ser que didaticamente seja melhor, por experiência, certo? Mas cada caso é um caso, né? Então, pessoal, vocês já viram aí na página 47 que ele vai trazer o seguinte, né? Está escrito assim, ó, números racionais. O que vocês imaginam que sejam números racionais? A gente pode desmembrar essa palavra em duas interpretações. Números racionais, sei lá, pode vir de raciocínio, pode vir de razão, de pensamento, vamos filosofar, né? Então, sei lá, pode ser que seja isso mesmo, né? Ou, como a anotação traz aí, ele é um número que ele expressa uma razão. Que razão, né? Eu tá com razão não, tá certo não. Razão na matemática é divisão, certo? Quando a gente pede para fazer
calcular a razão entre as unidades e tal, eu pego uma e divido pela outra. Ou essa palavra razão pode ser substituído por relação, ok? Por relação. Então, já adiantando para vocês, esses números racionais são aqueles números lá que são escritos em forma de fração, né? São escritos em forma de fração. Então, a gente vai desenvolver, vamos ver se vocês conhecem o que é uma fração, né? Vamos recapitular tudo isso aí. Aí depois eu volto pelo arremate, aí eu falo sobre números irracionais, que são as raízes, e aí tá tudo lindo e maravilhoso, certo? Então, a gente vai iniciar aqui. Essa frequência é complicado, mas vamos lá. Se a gente não fizer aí, os alunos às vezes nem entram, né? Se estiver assim, cobrando e tal, o ser humano é assim mesmo, né? Precisa estar na cobrança. Mas tudo bem. Eu percebi uma real, pelo menos em relação às pessoas que entraram, né, logaram aí a nossa aula, percebi um aumento substancial dos alunos. Os alunos não estavam entrando, aí daqui a pouco diz um miguezinho, fala da internet. Eu sou uma besta quadrada em relação à informática. O pessoal acha que eu sou exagerado, mas eu sou mesmo. Enquanto vocês estão aí no Skype, não sei o quê, e dá-lhe coisa, eu dá todo no sinal de fumaça. Mas, tô dando para aí, né? Por isso que eu não aceito muito essa ideia de aluno dizer que, não, tá com a internet aqui meio bugada, não consigo postar lá parado, não sei o quê. Eu descobri um tempo desse que você consegue, olha só a que ponto eu cheguei, que você consegue enviar as coisas pelo WhatsApp, pela internet, via web, não sei o que, essas coisas todas aí. Então, se eu sei isso, eu acredito que vocês que nasceram na tecnologia sabem também. Mas vamos lá. Se não souber, paciência, faça que nem eu, aprendo, né? Nós somos capazes de aprender. Professor, Oi? tem que anotar tudo no caderno, né? Rapaz, seguinte, se der para tirar print, para você ter alguma coisa já. Tem aluno que não espera muito sem eu colocar lá aquele negócio no mural, mas eu vou colocar o que eu escrevi aqui, a ideia, o conteúdo. Aliás, faltam umas questõezinhas aí, já vou situar. Eu não vou mexer em questão hoje, não. Embora há uma necessidade enorme de se resolver questões de matemática, a gente só aprende assim, mas eu vou ter que caminhar. Senão a gente fica a passos, né, de tartaruga e não vai. Então, eu vou falar um pouquinho, vou deixar 2 exercícios para vocês em aberto, para vocês resolverem, certo? Aí tira aquele registro lindo, tira uma selfie lá, junto com o seu caderno precioso, e envia para mim da melhor maneira que vocês conseguirem, tá certo? Mas aqui, quem quiser tirar print ou copiar, eu dou um timezinho para não ser tão injusto, porque você tem que ter alguma coisa no caderno, tá bom? Então, deixa eu falar aqui o que é números racionais, ok? Então, se você estiver aí na página 47, hoje a nossa aula é a aula de número o quê, gente? Deixa eu ver aqui. Número 8 também. Aqui que eu apaguei. Estou contando conforme os dias aqui. Esteja feita a contagem correta. Então, na página 47, a gente vai aqui trazer para vocês o que é números racionais. Está escrito assim. A gente vai representar esse camarada aqui, por incrível que pareça, pela letra aqui. Por que eu falei por incrível que pareça?
Porque quando a gente estudou lá números naturais, vou abrir aqui, ó. Números naturais. Vocês lembram qual era o símbolo dessa coisa aqui? Era um Mzinho assim, ó, com duas perninhas. Porque natural vem... Perdão, número não, aqui. Vem da palavra naturais, certo? Aí depois a gente aprendeu os números inteiros. Aí o aluno acha que números inteiros é representado pela letra I, mas não é. É o Z. Que é uma derivação da palavra em alemão, que quer dizer inteiro, né? Eu não sei alemão, você raro, você que fala alemão fala, parece que está estressado, né? A palavra José, ele chama Joseph, né? Uma coisa medonha, né? Então, o Z vem de uma derivação ali no livro que vocês explicam, a palavra alemã, tá certo? Então, aqui também é a mesma coisa, minha gente, ó. Os números racionais, que a gente vai entrar agora, ele tem esse símbolo Q, porque os números racionais, vou escrever aqui, o que é os números racionais, o que são os números, né? Esses números são os números que são escritos dessa seguinte forma. Eu vou ter, aqui é a propriedade dele, A sobre B, está aí na parte 47, perto do balãozinho, certo? Perto do balãozinho, tem um balãozinho ali, então está do ladinho. É um número, ele pode ser escrito, deixa eu colocar aqui do jeito que está no livro de vocês, para não ter choque, né, de realidade. Então, é um número qualquer x, tal que x pode ser escrito como A sobre B. Aí, esse A e esse B, esse A tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros, e esse B também tem que pertencer ao conjunto dos números inteiros. Vou já explicar o que é isso aqui. E o B, eu já coloco aqui, ó. E o B, não vai caber, mas tudo bem. Vou colocar aqui embaixo. E o B, ele tem que obrigatoriamente ser diferente de zero. Vamos ver o que eu falei aqui, professor. Deixa eu escrever aqui, né? Ufa, não entendi nada. Vamos aqui, ó. Trocando para a nossa realidade. Isso aqui é matemática. O que está dizendo aqui? Que esses dois números aqui, A sobre B, eles têm que obrigatoriamente pertencer aos números inteiros, certo? E se ele pertence aos inteiros, pertence também aos naturais, porque a gente aprendeu que os naturais são todos os números positivos, a gente aprendeu que os inteiros são os positivos e os negativos, tá certo? E agora a gente está fazendo a relação dos dois, a razão dos dois, certo? Então, o que foi que está escrito aqui? Por exemplo, se eu pegar aqui um número qualquer, vamos pegar essa realidade para a reta numérica. Vocês estão lembrados da reta numérica? A reta numérica, a gente tem uma coisa assim. Eu vou colocar aqui o referencial 0. Eu vou colocar algo mais ou menos assim. Menos 1, menos 2, menos 3. 1, 2 e 3. Então, ó, veja só a seguinte situação. Quando a humanidade em si, pela necessidade, começou a desenvolver, a construir essas teorias sobre os números, certo? A gente só tinha naturalmente números positivos. Por exemplo, se eu perguntar a vocês quantos irmãos vocês têm, vocês vão dizer eu tenho 1, eu tenho 2, eu tenho 3. Vocês nunca vão dizer que eu tenho menos 1 irmão, menos 2 irmãos, menos 3 irmãos. Não existia o negativo até esse período aqui de tempo, tá certo? Eles só trabalhavam com algo positivo. A ideia de contar com as pedrinhas lá, as ovelhinhas, o pastor, quando saía com as ovelhas do cercado, cada ovelhinha que saía, ele tirava uma pedrinha e colocava lá dentro da bolsa dele lá, do boné, não sei o que era, bormal. Ele ia contando essas pedrinhas, ou então juntava do ladinho da porteirinha lá do cercado, juntava esse amontoado de pedras, e aí, quando as ovelhinhas voltavam, eles iam
de acordo com as ovelhinhas entrando, eles iam tirando as pedras, certo? E aí, se ficasse pedras lá, é porque faltaram ovelhas. Então, essa era a ideia de contagem. Aí eles perceberam, com o desenvolvimento do comércio, né, que eles começaram a ficar em situações bem complexas do dia a dia, corriqueiro. Por exemplo, quando eles faziam trocas por exemplo, o cara pegar a ovelha dele e trocava por arroz, por grãos. Só que a ovelha dele valia mais do que a mercadoria que ele estava trocando. E aí, quando acontecia esse impasse, aquela pessoa que recebeu a ovelha, ela ficava devendo determinadas mercadorias a ele, porque não tinha quantidade correta. Entendeu? Aí, quando ele ficava em débito com aquela pessoa, eles começaram a colocar um sinal para diferenciar, né, o menos na frente. Estava faltando algo. Né? Então, por isso que o menos ele sempre tem essa ideia de faltar. Então, depois que eles desenvolveram os negativos, 2, assim como o menos 2, eles chegaram em outro impasse, no desenvolvimento humano, matemático, intelectual. Qual foi o outro impasse? De trabalhar com medidas fracionárias. O que é isso? Há coisas que a gente não consegue quantizar em termos de números racionais. Por exemplo, se eu perguntar a você quantos irmãos você tem, você nunca vai dizer eu tenho 2 irmãos e meio. Não existe isso. Você corta um irmão no meio e tem 2 irmãos e meio? Não tem. Se você perguntar quantas TVs você tem em casa, você não vai dizer que eu tenho 2 TVs e meia. Você cortou a TV no meio, já não presta mais. Então, tem coisas que é inviável, mas tem coisas que sim é possível representar por números em forma de fração. Tá certo? Então, quando ele queria a metade daquele animal, daquela ovelha, certo? Ele cortava ao meio. Então, ele tinha uma ovelha, certo? Sei lá, desenhar a ovelha aqui é uma arte, né? Imagina que você tem uma ovelha, e ele cortava metade do animal, certo? Então, ele tinha um meio, a metade. E aí ele percebeu que entre esses dois números aqui, esses dois conjuntos, eu poderia ter uma infinidade de números racionais. Então, vamos pegar aqui na reta numérica, ó. Vamos pegar esse intervalo aqui, ó. Entre o 0 e o 1. Entre o 0 e 1, eu tenho aqui, ó. Esse ponto aqui. Esse ponto aqui é a metade dessa distância. Então, se é a metade, eu vou representar por 1 meio. Eu tinha uma distância e agora eu tenho 2 distâncias. Então, eu queria que vocês percebessem o seguinte, que a ideia das frações, a gente vai estender ela para a ideia também de partes. De partes. Você vê uma barra de chocolate? Eu tenho uma barra de chocolate e eu divido essa barra de chocolate em partes. Então, quando a gente tiver essa ideia, a gente vai desenvolver da seguinte forma. Aí eu já estou entrando na ideia de que seria o número em forma de fração. Então, ó, esse número aqui, ó, veja bem, ó, aqui eu tenho 1, e aqui embaixo eu tenho 2. 1 sobre 2. 1 meio. Esse número daqui de cima a gente vai chamar de numerador. E o número daqui de baixo de denominador. E aí, se você perceber aqui, ó, o denominador, esse cara aqui de baixo, ele vai indicar o total de partes iguais que foi dividida, percebe? Aqui eu tinha aqui um deslocamento, aqui eu tenho 2 aqui, ó. Agora eu tenho esse pedaço aqui e esse pedaço aqui. Então ele vai indicar o quê? Ele vai indicar o total de partes que foi dividida, pegando lá a nossa ovelhinha. Vamos pegar a ovelha não, que eu sei desenhar direito, mas vamos pegar aqui uma pizza, por exemplo. Todo mundo conhece uma pizza, né? Vamos dividir aqui essa pizza aqui. Geralmente a pizza, ela são cortadas em 6 pedaços, mas deixa assim a minha mais
A família gosta muito de pizza e come cada um um pedaço maior da pizza, né? Então, ó, eu cortei essa pizza aqui em 4 pedaços. Então, o denominador é 4. Por quê? Porque a quantidade total de partes iguais que foi dividida é 1, 2, 3, 4. Aqui é. Aí vamos supor que eu, professor Senaí, só consiga comer esse pedaço aqui, ó. Então, esse pedaço aqui vai ser o único que eu consegui comer. E esse cara aqui, ó, é o numerador. A gente já falou que é o denominador. O numerador é o quê? Ele vai indicar em quantas partes, ele vai indicar quantas partes de um todo que foi tirada, destacada, pintada, achurada, isso que você falava, achurada, sombreada, tá certo? Então, você percebe que esse 1 é dessa partezinha aqui que eu, Senaí, comi, e o 4 é das 4 partes, tá ok? Então, esse número aqui é o número o quê? É o número racional, ok? É o número racional. Aí eu vou aqui esticar aqui para vocês, por que o B, perceba isso aqui, ó. Eu vou dar um time aí para vocês tirar o print, se lá fazer o quê? Certo? Para que eu tenha espaço para desenvolver mais alguma coisa. Certo? Então, tempinho que eu tomo água aqui, vocês ficam aí. Retirei qualquer coisa. Até aqui, pessoal. Alguma dúvida? Professor? Não. Oi. Quando terminar de copiar, é para postar lá no Google Sala de Aula? Vamos fazer o seguinte. Vamos deixar a gente pegar mais conteúdo, porque eu não postei isso aqui lá. Vixe, a água foi mal a mim, em vez de fazer bem. Eu não postei lá ainda no Google Sala de Aula. Então, se eu estou devendo a vocês, por que eu vou cobrar logo agora? Não precisa não, né? Aguenta só um pouquinho. Aí quando eu postar lá o aviso, ó, pessoal, já tá lá aquele conteúdo que a gente começou da página 47. Todas essas anotações aqui, certo? Vocês não se enganem não. Né? Eu não tiro da minha cabeça não. Ah, se fosse, né? Quem dera. Eu tenho tudo isso na minha cabeça. Eu faço um resumo. Olha como é que eu estudo. Eu, professor de matemática, professor de vocês de álgebra. Eu não lembro dessas coisas aqui. Então, eu meto a cara nos livros, vejo vídeo aula. Isso aí a gente tem maturidade para buscar as coisas, que se interessa. E estudo parte do interesse, certo? Eu fico louco da cabeça quando a pessoa diz que você tem que dar uma aula didática para incentivar o aluno, motivar. Ninguém motiva ninguém. Não existe isso. Se o aluno quer estudar, ele estuda. Até com carvão lá na África, os africanos escrevem no barro, lá no chão, certo? Você tem uma ideia. Porque não tem escola, não tem cadeira, não tem lousa, certo? E os caras aprendem. E vocês, praticamente com todo o aparato do mundo, né? Certo? Nasceram normais, tem a cabeça do tamanho da pessoa, do cérebro normal. Tem essa história que eu sou burro e o outro é inteligente. Não existe isso, não. Todo mundo tem o tamanho do cérebro do mesmo tamanho. Na biologia vocês vão aprender, se eu não estiver enganado, salvo engano, são 3,5 kg nosso cérebro, o cérebro normal. Todo ser humano tem um cérebro do mesmo tamanho, certo? Então, eu estou dizendo para vocês que essas anotações aqui, eu tenho copiado aqui no meu caderninho precioso também. Então, eu vou colocar lá, tá bom? E aí a gente desenrola isso aí para depois, ok? Mas aqui deu tempo. Oi. É porque eu já copiei, professor. Não, eu já tô ótimo. copiando. Tudo bem. Fica à vontade, tá certo? Quem não gosta de acumular atividade, já faz logo, tá certo, não tem problema não. Eu era quase desse jeito aí, para matemática, física, essas áreas de cálculo, eu sempre gostava as que mais me interessavam, né? À toa que eu estou aqui nessa vida, né? Trabalhando, eu ganho dinheiro com isso, embora não pareça, eu estou trabalhando, né? Mas, vamos com calma. Então, vou apagar aqui, tá certo? Então, eu vou pegar aquele gancho lá da pizza,
certo? De 1/4, e vou desenvolver a propriedade que ele está trazendo aí na página 47 para vocês. Esse catatal inteiro aí de palavrinhas, de letra, de não sei o quê, a gente vai entender isso aí, eu espero, tá bom? Então vamos lá. Desenvolvendo a ideia de conjuntos, a gente para nesse balãozinho. Antes do balãozinho, deixa eu pegar esse aqui, ó. Eu falei para vocês que a definição, ela vai trazer a seguinte situação, certo? Eu vou ter o A sobre B. Esse meu cara é o numerador. Esse meu cara é o denominador. E aí, eu falei para vocês o seguinte, ó, que o A pertence aos inteiros, o B, esse A ficou, o B pertence aos inteiros, só que o B, ele tem que ser diferente de zero. Ele não pode ser igual a zero. Por quê? Ó? Imagina se eu tivesse isso aqui, ó. Olha como é bizarro isso aqui. Não encontrei a palavra correta, eu chamei bizarro. Como é que o denominador ele vai me apresentar a quantidade total de partes? Como é que esse cara aqui pode ser zero, minha gente? Eu tenho uma coisa que não existe, entende? Então não pode ficar zero aqui. Ok? Não, zero é nada. Não existe. Como é que eu vou ter 1 sobre zero? Como é que eu fiz essa divisão aqui? Peguei um número e dividi por zero. Dividir como? Dividir para ninguém. Você poderia até ter assim, ó, divisão. A matemática, ela não aceita isso aqui não, viu? Eu vou pegar 1 e dividir por 1. É egoísmo, não. Tudo bem que a gente pode ter essa situação aqui, mas quando eu digo divisão na matemática, é uma divisão democrática, justa, tá bom? Mas vamos supor que a gente tenha 1 dividido. Olha só, pessoal, ó, preste atenção à sutileza, ó, acompanha aí o meu áudio. Eu peguei 1 e dividi por 1. Eu faço a seguinte pergunta. Que divisão é essa? Entendeu? Eu não dividi por ninguém. Eu tinha uma coisa e fiquei com ela, entende? Mas a gente fala que é 1 dividido por 1. Isso aqui dá 1. Tá bom? Não tem problema nenhum. Agora você não pode ter essa coisa aqui, ó, essa aberração. Isso aqui é um absurdo na matemática. Por que é um absurdo na matemática, professor? Mais na frente, quando vocês estiverem no 8º ano, eu vou voltar para isso aqui e vou explicar para vocês, pela técnica do cancelamento, que isso dividido por isso não pode existir na matemática. Certo? Isso aqui a gente não chama nem de indeterminação. Indeterminação, não chama. A gente chama de absurdo mesmo, aberração. Certo? Mas tudo bem, vamos continuar aqui. Então, esse cara aqui, por isso que ele disse que o B não pode ser igual a zero. Oi. Já que B não pode ser igual a zero, A pode ser igual a zero? É boa pergunta, gostei. Pode sim. Eu posso ter assim, ó, 0/4. Aí eu gostei, dá certo mesmo. Tá bom? Porque ele não colocou aqui, ó, ele não especificou essa regra. Então, o A, ele pode ser qualquer número inteiro. Deixa eu falar, foi ótimo essa pergunta. Eu acho que salvou os 7º anos. Por quê? Porque uma pergunta dessa não é uma pergunta simples. É uma pergunta do ponto de vista bem complexo. Olha só o que eu vou dizer para vocês. Vocês lembram que o conjunto dos números eram esses aqui, ó? Aqui eu posso ter mais números negativos, né? Ó, -4, menos 999, menos 1000. Mas eu vou começar do 3 para ficar mais fácil e menorzinho, ó. Olha o conjunto dos números inteiros que a gente trabalhou. Ó. É ou não é esse? Olha onde é que está o zero. Então, quando ele diz que o A pertence ao conjunto dos números inteiros, pode ser o zero? Nesse caso aqui, pode. Agora, quando ele pega o B, pertence aos inteiros, mas o B tem que ser diferente de zero, esse cara aqui já não entra na jogada. Certo? Já não entra na jogada. Porque ele não pode ser zero. Muito boa pergunta. Certo? Posso passar adiante? Sim. Sim. Então, vamos lá.
Então, a gente aprendeu o que é um número em forma de fração, certo? Aí, pessoal, quando a gente tiver tempo, é uma coisa que eu apaguei aqui, mas eu não deveria ter apagado. Mas vocês sabem o gosto dos números inteiros, né? Não esqueci de falar se tinha alguém tirando print aí. Eu vou escrever de novo aqui. Ó, aí vamos aqui fechar aquela ideia de número racional. O número racional é representado pelo quê? Pela letra Q. Por quê? Porque toda vez que quando você representa os números com divisão, a gente lá no algoritmo da divisão, quando a gente tem, sei lá, R dividido por, peraí, assim, Q, aqui é o resto. Professor, Oi. não entendi, pode explicar novamente? Deixa eu colocar, sei lá, deixa eu colocar um número Dzinho aqui. Ó, o algoritmo da divisão, lá no sexto ano de vocês, reza a lenda que vocês viram o algoritmo da divisão. Que é o quê? Eu tenho aqui um número assim, sei lá, 10 dividido por 2. Então, deixa eu colocar um número meu torto aqui. 10 dividido por 3. Aqui eu coloco 3, aqui eu coloco 1. Certo? Então, ó, toda vida que eu tenho um número 10 por 3, né, gente, a gente sabe que a gente pode escrever essa coisa assim, né? Ó, 10 sobre 3. Eu volto já para a tua pergunta. Deixa eu só, para que eu não perca meu raciocínio. Então, esse cara tem um nome racionais, tem uma letra Q, porque vem de quem? Desse camarada aqui, ó, do quociente, certo? Dessa palavra quociente, que é sempre o número que a gente faz a relação, a divisão, a razão. Por isso que Q, conjunto dos números racionais, eles não são representados por R, e sim, por quê? Porque vem de quem? De quociente. Ok? Que é essa relação que a gente vê de divisão. Ok? Aqui é o dividendo, aqui é o divisor, aqui é o resto, aqui é o quociente. Isso aí, ó, é antigo, lá no fundo da panela. Tá bom? Então, eu estou só explicando o que é a palavra Q, números racionais com quociente, porque a gente sempre vai dividir, porque é um número em forma de fração. Ok? Se quiser anotar isso aqui, eu dou um tempo aí. Se já deu certo, a gente passa adiante. Pode ir? Pode, terminei já. Ó, eu só tenho 3 minutinhos. Vou apagar aqui. Mas é o suficiente para que eu apresente esses valorzinhos para vocês. Então, ó, quando a gente tem a reta numérica lá, com todos os números lá, inteiros, naturais, e agora racionais, quando a gente dividir isso aqui, é 1/2, porque eu tenho 2 partes agora, né? E aí, se eu pegar outra parte aqui, ó, esse cara aqui é 1/4, 1/4, né? E assim eu vou dividindo, tá bom? Então, eu vou ter uma infinidade de números nesse intervalo aqui, ó. Nesse intervalo aqui. Quando a gente começou a ter contato com esses tipos de números, apareceu na vida das pessoas dessa época, dos egípcios, dos caras da civilização, uma coisa desse jeito aqui, ó. Os egípcios, eles eram exímios matemáticos, né? E aí, eles tinham profissões que eram voltadas especificamente para a matemática. Os matemáticos dessa época aqui, eles eram tratados como autoridades em relação às outras, aos outros habitantes, às outras pessoas. Pra você ter uma ideia, tem um livro que eu até recomendo para vocês, que é de um cara muito, vamos dizer assim,
O professor, que ele acredito eu, injustiçado, que ele colocou o nome dos livros dele de Malbatarrã, porque ele tinha medo de colocar livro, o nome dele como brasileiro, e nós brasileiros não comprar. Ele colocou um nome lá, meio que indiano, não sei nem se esse nome existe, e aí as pessoas, o livro é ótimo, e as pessoas compram, né? Que é uma temática curiosa e divertida. Para você ter uma ideia, para encerrar minha aula, acho que terminou já, né? Terminou já. Deixa eu dar. Nos outros carnavais, na outra aula lá, a gente vai falar sobre a raiz quadrada, a tão esperada raiz quadrada. Mas já deu para dar um desenvolvimento bem legal, 50%, para a gente chegar na raiz quadrada, tá certo? Então, fica 2 atividades para vocês aí, aquelas que eu parei, se vocês lembram aí, ó, na página 40, a gente não terminou a 50. Aí a 51 está feita, então vocês vão fazer a 52 e a 53, tá certo? Professor, eu não vou, não sei mais aquelas propriedades, não entendi nada. Tentem fazer, pessoal. Vocês só vão conseguir saber alguma coisa, se sabe ou não sabe, se vocês tentarem. Se não tentar, se você ficar com medinho, certo? É igual a mim. Repito, né? Uma anta quadrada para a parte eletrônica, mas eu vou fuçando, vou mexendo e vou aprendendo na marra. Então, espero que vocês façam esses exercícios aí, e aí a gente conclui aqui a ideia de raiz, eu quero chegar em raiz, e eu resolvo esses exercícios com vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção, e fiquem com Deus. Tchau.